Amados irmãos, eu saúdo a todos com a graciosa paz do Senhor. Eu vou falar oficialmente, graça e paz. Deixa eu só dar uma ajeitada aqui na imagem. Irmãos, eu estou muito feliz. Muito feliz mesmo. Já tem um bom tempo que eu não gravo vídeo aqui nesse canal. E eu estou voltando a gravar agora com novidade. Talvez você vai até assustar um pouco a forma que eu falava e a forma que eu falo hoje. Aquele tempo, quando eu abri esse canal, eu não lembro quantos meses atrás, hoje já vai fazer praticamente quase um ano, né, do canal Vivendo a Graça. Infelizmente eu dei uma parada, uma fraquejada em questão de buscando mais conhecimento, né? E aquele tempo eu estava saindo, saí do ministério, né? Uma denominação, né? Que hoje eu chamo de sistema religioso, e eu vou falar porque eu descobri, né, coisas diferentes. Agora realmente, depois de praticamente quase 9 anos nessas denominações, eu descobri o verdadeiro evangelho, o sentido que Jesus pregava, o sentido que Paulo pregava, as cartas de Paulo que recomendava, Paulo, o modelo do evangelho para nós, né, foi escolhido para pregar para os gentios. Nós temos que entender o evangelho, porque o evangelho já significa boas novas. Então, se é boas novas, por que muitos estão vivendo práticas aí da lei e não estão vivendo na graça? E muitos têm o evangelho como 4 paredes aí, o povo viver atrelado àquelas 4 paredes, dizendo que as 4 paredes são santas, o púlpito é santo, alguns rituais aí, algumas cerimônias eles têm como santo, e na verdade santos somos nós temos que ser santo, nós temos que ser templo vivo do Espírito de Deus. Então eu vou ler uma passagem aqui que certamente você já conhece, né? Se não conhece, vai conhecer agora. Sempre tem uma oportunidade para o povo de Deus. Amém? Bom, então vamos lá. Se encontra no livro de João, no capítulo 8, versículo 31 e 32, que diz assim a palavra de Deus. Jesus dizia, pois, aos judeus que criam nele: se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Bem, amados irmãos, até aqui, como eu estava dizendo, e essa passagem todos conhecem, o que é conhecer a verdade. Antes, porém, eu quero te pedir que você se inscreva nesse canal, deixe o seu like. Se você também tiver um vídeo interessante aí também, falando da palavra de Deus, se você é um amante da palavra de Deus, e eu creio que você é, então eu te peço também que você adiciona aí o zap. Pode adicionar o meu zap aí, que é o 997258960. Eu falo tranquilamente. Manda que eu coloco aqui também no canal, por que não, né? Mas se inscreve no canal, deixa o seu like aí. Como eu estava dizendo da palavra de Deus, então o que é conhecer a verdade? Porque primeiro Jesus estava falando para judeus, ele estava pregando ali para os judeus, e ele estava pregando para os que criam nele. Se permaneceres na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos. Nós temos que notar que naquele tempo o templo ainda estava de pé. Naquele tempo havia os sacerdotes, os levitas. Eram os sacerdotes que apresentavam ali as causas do povo a Deus, né, com sacrifícios, com cordeiros, né, imolava cordeiros, né, pelo pecado do povo, uma ordenança da lei, né, da lei mosaica, da lei de Moisés. Mas Jesus já estava ali já para se entregar por nós e trazer novidade de vida para nós, de maneira que eu e você, nós somos nascidos sem pecado, nós somos nascidos conciliados na cruz com Cristo. Aí você vai dizer assim, mas como sem pecado, Adalto? Eu vou dizer sem pecado,
porque Deus nos vê de forma espiritual. As nossas obras da carne se cumpre assim: o que o homem semear, isso ele colherá. Muitos vão dizer assim: mas se você prega essa legalidade, então não precisa ir para a igreja, não precisa se reunir, precisa se reunir com os irmãos. O que você não pode é ter aquela igreja, aquele salão como a casa de Deus, como um lugar santo, e a reunião não é de qualquer forma como as pessoas fazem hoje. Hoje tem mais movimentos mundanos, movimentos assim, sei lá, com muitas heresias dentro das igrejas. E será se é isso que agrada a Deus? Fotos, alguns rituais que, sei lá, não sei se pode chamar de ritual, mas parece ritual: copo com água, óleo ungido. Talvez o que eu vou pregar aqui talvez vai bater de frente com aquilo que você acredita. E eu também, quando eu ouvi homens de Deus pregando a verdade, eu também comecei a ficar. O dia que eu vi, um dos que eu mais aprendi, irmãos, eu vou citar 2 irmãos aqui, 2 homens de Deus, você pode procurar, eles têm várias pregações aí pela internet. Eles têm um templo onde eles congregam com os irmãos, eles fazem os encontros, porém, eles não têm aquele lugar como igreja. Eu vou citar 2 deles: Geraldo Moraes e Cristiano França. Com toda certeza, homens que pregam a verdade, que pregam a graça de Deus, que não toma dízimos dos povos, que não tem como eles, como pastor do povo, ensina que nós somos iguais, que nós somos membros de um corpo. E o Geraldo Moraes até fala de maneira mais clara, fala: irmãos, realmente nós não precisamos desses pastores, e não precisamos. Jesus estava pregando uma liberdade aqui que você teria com Deus, porque eles tinham o templo aqui como sagrado. Por que Jesus, claro que veio para se cumprir e morreria por nós, mas por que se cumpriu mais? O que eles tinham? A religião era o maior inferno aqui do mundo. Os religiosos, os sacerdotes gostavam de ter seus governos sobre os homens, pessoas que se diziam altamente sábios na lei de Deus, que se julgava puros e outros impuros. Apesar que infelizmente hoje tem isso no Evangelho ainda. Tem pessoas que por eles vestir para a doutrina ser mais rígida, se julgam mais santos que os outros, que os demais de outra denominação, fazem toda uma divisão, e Jesus não deixou. Nem esse sistema de governo que tem hoje dentro do Evangelho, que é os pastores querendo ser tiranos sobre o povo, e nem deixou também essa ousadia dentro das igrejas das pessoas, essa soberba, na verdade, né? Porque um irmão faz jejum, eu sou mais santo que o outro que não faz. O irmão ora um pouquinho mais, vai no monte, aliás, práticas que era da lei, né? Jejuar e ir no monte. Eu ia muito no monte, muito jejuava, eu muito dizimava, era fiel no dízimo, nas ofertas. Oferta sim, dízimo não. Aí você vai dizer: dízimo não, irmão. Dízimo é uma prática da lei, e era só lá em Jerusalém. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro. Qual outra casa do tesouro que você conhece? Se não é a que os homens inventam hoje, que fala que é o cofre da igreja, que é o lugar da igreja. Existe mais? Não existe. Não existe. Era uma ordenança para o povo de Israel, e também não era dinheiro, era plantação. Devorador nunca foi demônio. Estou fazendo uma mistureba aqui, mas estou falando de várias partes. Então essa era uma da libertação do povo: conhecereis a verdade vos libertará. Quem conhece a verdade, irmão, não entra dessas denominações hoje, porque essas denominações hoje, elas misturam a lei com a graça, e fazem você viver, e pregam mais nos profetas de que realmente nas cartas de Paulo, que é realmente tiradas para o Evangelho, para os gentios. Então nós temos que prestar atenção, nós temos que estar atentos à verdade de Deus e não sermos enganados, irmãos. Se você quer ir, vá, mas analisa a palavra de Deus. A palavra está para analisar. Jesus estava falando até antes, tinha um povo falando que era de Abraão,
Mas ele estava falando para aqueles que criam, que muitos não criam no ministério dele, que tinha vindo de Deus, que tinha sido enviado por Deus para nos libertar, para abolir a lei que pesava, que fez o homem conhecer o seu pecado. Se não fosse pela lei, não tinha vindo o pecado. Cristo isolou, aniquilou a célula que nos trazia a culpa, que era a lei, na cruz, de maneira que somos batizados com Cristo na cruz, na sua morte. Não é a água que te santifica, a água que você desce nos batismos que tem hoje, nas denominações. Então tem que entender a verdade. Eu te recomendo a ler as cartas de Paulo. Então eu aprendi grandemente. Eu já havia saído do ministério e eu já tinha na minha cabeça um voto vivo que eu não filiava nenhum ministério. Sabe por quê, meu irmão? Se você está em algum ministério desses aí, dessas denominações, com a carteirinha de membro carimbada pelo pastor, a igreja é do pastor, a igreja não é de Cristo. Tanto é que eles fazem o que eles querem, levantam quem eles querem, punem quem eles querem, tira quem eles querem e volta a colocar quem eles querem. Fazem eventos que beneficiam só eles. Não promovem a igualdade, dificilmente você vai ver eles promovendo igualdade. Então conheça a verdade, o que é o Evangelho de Deus verdadeiramente, que não é todo esse ato. Então quer dizer que se você não tivesse entrado numa denominação, não tivesse como, entre aspas, como eles falam, aceitar Jesus, você não estaria em Cristo? É claro que você está em Cristo. Isso ia tornar inválido a morte de Cristo. Jesus morreu por mim e por você, então por que não? Por que você não está em Cristo? Por que você não é salvo? E outra, nós já estamos vivendo o reino de Deus aqui na terra. Sabe quando que começa realmente o reino dos céus aqui na terra? O reino de Jesus, o reino de Deus, Jesus glorificado? Depois do ano 70 que caiu o templo. Porque até então Jesus ascendeu aos céus e os sacerdotes continuaram com as mesmas práticas. Tanto é que você vê Pedro, os outros pregando também. Claro, eles foram escolhidos para pregar para os judeus, mas havia as práticas ainda dentro do templo. Entenda, esse povo está vivendo hoje cópias de um templo caído, porque levantaram mais templos e têm os templos como santos. É isso que nós temos que entender. Agora, se reunir, por exemplo, se você vem na minha casa, eu vou na sua casa, ou reúno alguns irmãos numa casa, ou para ouvir uma pregação, ou para falar da palavra de Deus, meditar na palavra de Deus, aprender mais sobre esse evangelho, sobre esse reino de Cristo aqui na terra, sobre essa grande obra, esse privilégio que nós vivemos. Então eu te digo que nós estamos reunindo, porque o Senhor falou, onde tiver 2 ou mais reunidos no seu nome, Ele estará no meio. Temos que entender o segredo de congregar. Mas outros vídeos vou postar mais para frente. Eu só estou dando uma prévia. Então agora eu trago novidade. Um evangelho não é um evangelho novo, é um evangelho que realmente nos lava. Um evangelho que realmente nos traz novidade de vida. Que nos insere numa novidade de vida. Que nos insere dentro do privilégio daquilo que Cristo nos ofereceu pelo seu sacrifício vivo de amor. Muitas são as denominações e pouco é o amor de Deus sobre a vida do povo, porque o povo não desenvolve o amor de Deus, o povo não desenvolve a graça de Deus, o povo vive mais na lei do que na graça. Esses pastores, o que eles estão fazendo? Eles estão misturando 70% da lei e 30% da graça e batendo um liquidificador e dando uma vitamina fraca para o povo tomar e dizendo que está pregando o evangelho para o povo. Enganações. Tudo é pago. Se um pregador vem lá de tal longe, o povo vai ter que tirar do bolso para dar a melhor oferta e depois ainda fazer um voto ainda. Isso é evangelho, irmãos. Ordenanças que mais escravizam o povo do que liberta. Então para analisar o que é o evangelho para você e fica com essa palavra: aí conhecereis a verdade vos libertará. Passa a entender o que é o evangelho. Eu recomendo, procura pregações do Cristiano França, do Geraldo Moraes. E eu repito, o dia que eu vi um dos títulos do Geraldo Moraes, a blasfêmia da Santa Ceia, eu ignorei, porque batia contra aquilo que eu acreditava. Mas quando você para você analisar, eles pregando contra o monte, contra o jejum, você para analisar, eles mostram na palavra, não é tese deles, eles mostram dentro da palavra.
Então eles enfatizam dentro da palavra, eles não pegam um versículo isolado e pregam, não. Eu estou aqui falando alguma parte da palavra de Deus, daquilo que Deus me permite falar, daquilo que Deus me deu, mas eu propago esse evangelho e eu falo desses homens porque são homens que estão fazendo grandes obras de Deus aí na terra. Então eu te convido a conhecer essa graça, que realmente é graça e é de graça, não é paga. Se você quer semear na obra com ofertas, semeie assim, é bom, mas com ofertas, para promover o bem para o seu próximo, para que o seu próximo possa ter o que comer amanhã, possa ter o que beber, socorrer o necessitado, fazer a obra de Deus, falar do amor de Deus, da justiça de Deus, desse reino que nós vivemos, desse privilégio. Agora, se todo dia fazem culto de libertação, então torna inválido. Cristo não libertou ninguém, então está libertando ainda. Né? Porque o povo está em pecado, irmão. Que pecado? O que João Batista falou? Eis o Cordeiro de Deus que tira os pecados do mundo. Jesus não tirou o pecado do mundo. Agora, as obras da sua carne você vai responder por elas. E Jesus nos chamou para nos santificar cada dia mais na graça, ouvindo a palavra, obedecendo a palavra, andando em santidade, guardando isento da corrupção desse mundo. Assim nós santificamos e desenvolvendo a graça de Deus. Desenvolvemos a graça de Deus, semeamos no Espírito. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Fique com essa palavra para edificar a sua vida. Se inscreva no canal. Não tem muitos vídeos no canal, mas vai ter, se Deus quiser, vai ter muito mais. Se Deus quiser, vai dar tudo certo. Já deu tudo certo. Se inscreva no canal, deixe o seu like, procura também as pregações, principalmente do Geraldo Moraes, do Cristiano França. Eu indico, porque são homens de Deus. Então tudo que talvez eu tenha pregado que foi contra aquilo que você vive, lembra que eu também já vivi. No tocante ao dízimo eu era dizimista, no tocante ao batismo nas águas eu fui batizado nas águas. No tocante, meu irmão, ao jejum, eu jejumava, levantava cedo, ia de jejum até às 7 da noite, às 19. No monte, eu ia muito no monte, ia de madrugada, ia de pé de madrugada e fazia tudo aquele sacrifício. E achava que as coisas iam acontecer pelos meus esforços. Se não é pela misericórdia de Deus, nada acontece, porque tudo vem dele e é para ele, por ele. Se a palavra de Deus não te convence, se a palavra de Deus não te desperta a sua fé, não é um copo com água, não é um olhinho ungido, não é um voto que você faz que vai despertar a sua fé. De forma nenhuma. De forma nenhuma. O maior estímulo da sua fé é a palavra de Deus, porque a fé vem no ouvir e o ouvir a palavra de Deus. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Uma boa tarde abençoada aí para você. Eu não sei que hora que você vai estar vendo esse vídeo, mas eu quero te desejar melhor tarde, melhor noite para você, melhor dia, melhor semana, tudo de bom para você. Louvado seja Deus, porque nós já somos abençoados. Não vou dizer que Deus te abençoe, porque nós já somos abençoados. Amém?